pergunta, vai fazer uma apresentação. Está fazendo a pergunta. Vai. Eu sou Paulo Vitor, sou presidente do Conselho Municipal de Juventude. Marciano Oliveira, também vice-presidente do Conselho Municipal de Juventude. Letícia Matos, do Conselho Municipal de Juventude. A gente está fazendo essa série de entrevistas com os candidatos e pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Volta Redonda para fazer com temática central juventude. Em vista que nós temos 50 mil jovens aptos a votar nessa eleição e temos, né, no município mais de 778 mil jovens no município. E gostaria de começar com a temática nessa entrevista com o candidato a vice-prefeito do Samuca, do Partido do Verde, Michael Abrantes. Gostaria de fazer a pergunta sobre violência. Nós temos tido recentemente casos de violência com jovens sofrendo violência, sofrendo grupos com jovens sendo espancados, o número de homicídios de jovens no município tem aumentado. E o que o Samuca e você, se assumir a prefeitura, pensou em fazer para diminuir os casos de violência contra jovens? Bom, boa noite. Obrigado pela oportunidade da gente estar expondo aqui um pouco sobre a juventude de nossa cidade. A questão de violência é uma questão de esfera estadual e federal, a gente sabe muito bem disso. Mas nós podemos minimizar o número de crimes ou a violência aos jovens através de políticas públicas. Como ontem mesmo nós tivemos uma visita na delegacia, fomos na delegacia 93DP, eu e a Deise, e fomos conversar um pouco com o delegado para saber como anda a violência na cidade, como anda os casos de incidência e de violência. E infelizmente é uma realidade que o delegado falou: olha, nós não temos condições para nada. Eu aqui estou sentado para trabalhar, mas aquela vez que foi ali, quem me doou foi o Sindicato Metalúrgico, material de limpeza. Eu vou no mercado aí, vou no Walmart, vou no Spam, vou no supermarket e peço através de ofício material para limpeza, lanche, a mesma coisa. Então, infelizmente, a segurança pública no nosso estado e no nosso país é uma vergonha. Então isso faz com que a violência aumente, porque os casos não têm fim. Então as pessoas ficam impunes. Mas eu vejo que Volta Redonda hoje tem uma oportunidade muito boa. Por quê? Porque primeiro que nós somos uma cidade, como você falou, muito jovens. Hoje, o nível de educação e de jovens na escola é um nível razoavelmente bom. Então nós temos um esclarecimento maior na nossa população. E outra coisa, a nossa guarda municipal, ela tem uma atuação, ela tem uma estrutura boa na cidade. Então, o que nós podemos fazer é mostrar para o governo do estado a nossa deficiência, tentar parceria junto realmente com o comércio, com os empresários, para tentar estruturar um pouco mais, dar condições para a Polícia Civil atuar. Inclusive, só tem 2 veículos funcionando da Polícia Civil, olha que absurdo. Uma cidade do tamanho de Volta Redonda, como é que eles vão atuar na quantidade de registros que eles têm? Falou que tem, em média, 800 inquéritos policiais para cada policial. Eles têm hoje em Volta Redonda 20 policiais. Como é que eles vão conseguir atuar numa situação dessa? Não existe. Então, nós temos que fazer com que a nossa Guarda Municipal seja um apoio para a Polícia Civil. Como? Vamos fazer ronda nas escolas, vamos fazer ronda, ou até colocar postos da Guarda Municipais na quantidade de praças e quadras poliesportivas que nós temos. Entendeu? Por quê? Porque ali começa a nascer a violência. Ali, o jovem está lá fazendo o quê? A quadra está lá vazia, a gente não tem atividade esportiva nessas quadras. Então eles vão para lá para ocupar e fazer coisa errada. É fazer o uso de drogas, bebida alcoólica. Então nós temos condições de colocar nossa guarda municipal para ser mais eficiente no trabalho da segurança pública municipal. Muito embora seja obrigação da guarda municipal atuar na preservação do patrimônio público, nós temos que ver o lado social também na nossa cidade. E a juventude está exatamente ali, inserida nesse momento como patrimônio da nossa cidade, como patrimônio municipal. Você falou então sobre as praças que não têm atividades, não tem, e você colocou um ponto da Guarda Municipal estar atuando lá. Exato. E o que mais poderiam fazer
nessas quadras, nesses espaços que públicos hoje que realmente não têm atividade. Exato. Eu, quando tenho hoje 36 anos, sou nascido em Volta Redonda, criado aqui, cresci muito no Retiro e na minha época, quando eu era adolescente, 90 até 96 mais ou menos, não tinha essa quantidade de quadra poliesportiva, a gente jogava bola na rua. Eu ia para casa da minha avó, ficava lá numa rua sem saída, que era totalmente segura, e ficava jogando bola na rua, jogava PT, jogava bolinha de gude, jogava taco. Então isso, depois de um tempo, se criou essa quantidade de quadra poliesportiva, mas não se deram a situação de gerar atividades ali. Então hoje nós temos a FOA, uma faculdade de educação física. Nós temos um programa do governo federal que se chama Programa Segundo Tempo, onde faz exatamente esse trabalho. É uma parceria do governo federal com os municípios, onde a gente pode atuar nas atividades esportivas nas quadras. E é isso que a gente vai fazer. Vamos buscar essas parcerias com o governo federal, com as universidades, e colocar as quadras para terem a sua real utilização. Esse é o nosso objetivo com os jovens. Além de gerar cultura também. Porque o programa da cultura nos bairros, que é o Palco Sobre Rodas. Cadê o Palco Sobre Rodas? A gente quer reestruturar esse projeto e trazer para esses centros culturais e esportivos, que hoje uma quadra poliesportiva tem condição de suportar, fazer isso, levar um palco sobre rodas, pegar uma banda, fazer um concurso cultural de bandas, de teatro nessas comunidades e voltar a utilizar essas quadras. Então eu saí aqui minha mãe mora aqui na rua de trás, na Vila Muri, então eu saí aqui com uma bola debaixo do braço, de futebol de salão, junto com meu primo, procurar uma quadra para a gente jogar bola. Então, no passado, existia, eu saía às 6 horas da tarde e voltava às 10 horas da noite. Hoje você vai em qualquer quadra agora, depois das 7 horas, não tem mais ninguém. As quadras estão vazias. Entendeu? Então a gente tem que voltar a incentivar os jovens a utilizar a quadra para projetos sociais, projetos culturais e projetos esportivos. Então é através de parcerias com o governo federal, trazer de volta o projeto Segundo Tempo, que já teve atividades em Volta Redonda, trazer a universidade para os bairros para a gente fazer e desenvolver esses trabalhos. Você falou que ia fazer eventos nos bairros, né? E um problema que a gente vê é a questão das pessoas dos bairros chegarem nesses bairros, a questão da mobilidade urbana. Por exemplo, a gente tem uma pista de skate em Tiradentes, o jovem que mora aqui mesmo, quando não tem fácil acesso a essa pista. O que você pretende fazer sobre a mobilidade urbana? Mobilidade urbana, a gente teve aí uma notícia, eu não sei se é verdade, essa semana, que o Waze falou que Volta Redonda tem o melhor trânsito do Brasil. O Brasil ficou em 20º e Volta Redonda o melhor lugar para dirigir. Eu desconheço isso. Trabalho com carro, rodo a cidade o dia inteiro e vejo que o trânsito em Volta Redonda é caótico. Já utilizei muito transporte público, saía daqui, ia lá para a vila, todo dia de ônibus para estudar, para a minha escola. Estudava lá no Acai, já estudei no Rosário, aqui no Colégio Novo. Então eu utilizei muito transporte público. E naquela época era muito mais fácil. Eu ia daqui para lá em 10 minutos. Hoje você demora 40 minutos. Fora as linhas, que não tem linha que atende toda a cidade. Você tem que pegar um ônibus no lugar, saltar, pegar outro até chegar. Então, o nosso objetivo, primeiro, é melhorar o transporte público. Hoje, para a gente falar em bilhete único, passagem a R$1, é muito difícil, porque tem que ser subsidiado isso. E a prefeitura, hoje, ela não tem recurso para subsidiar uma passagem dessa. Então nós temos que criar a mobilidade através de quê? Nós assinamos um termo de compromisso junto com a massa crítica, informando exatamente, concordando com o quê? Com a criação de ciclovias. Porque no período de tarde, manhã, noite, o trânsito é muito menor. Se a gente colocar hoje uma bicicleta para andar no meio do trânsito de Volta Redonda, vai ser um caos, a quantidade de acidente que vai ser gerado. Então nós temos um projeto de fazer ciclovias ou ciclofaixas na cidade, principalmente nos centros, exatamente para escoar a população da periferia para os outros bairros da cidade. Então esse é um compromisso que o Partido Verde tem, não só no programa de Volta Redonda, mas no seu programa e no seu estatuto.
é a criação e desenvolvimento de ciclovias e melhorar sempre o transporte público. Isso aí é primordial. Sobre a questão de transporte e de deslocamento, a gente tem muita questão da passagem ser muito cara e a questão do combustível ser caro. Tem jovens que, como você disse, a questão do compromisso de ciclovias, ciclofaixa, vocês pensam em fazer outros modais de transporte ou fazer alguma questão acerca do alto preço da passagem, a questão do passe livre dos estudantes, que é uma questão que muitos jovens estudantes Eu utilizei o passe livre. O que vocês pensam em fazer? Sim, eu acho que o passe livre ele é um direito do estudante. Todo estudante tem que ter direito, independente se é da rede pública ou da rede privada. Ele tem o direito ao passe livre. Quanto aos outros meios modais, um dos que nós temos o compromisso é a bicicleta. É inserir a bicicleta na mobilidade urbana de Volta Redonda, que hoje não está inserida. Você anda hoje numa beira-rio aqui, é uma vergonha, porque você chega em determinado local e você não tem como passar com a bicicleta. Então é uma vergonha, uma obra que custou mais de 30 milhões para a prefeitura, está abandonada pelo atual governo. Então isso nós temos que rever. E um outro projeto que nós temos é o ônibus comercial tarifa zero. Qual é esse projeto? Nós temos hoje 4 grandes centros comerciais em Volta Redonda, que é o Retiro, Aterrado, Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília. Então, com um investimento de 18 milhões por ano, nós criaríamos um órgão público dentro da SUSE para colocar ônibus públicos circulando nesses centros comerciais com tarifa zero. Para quê? Exatamente para incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa e começar a andar de ônibus, incentivar o consumo no comércio, aumentar a arrecadação da prefeitura, porque a partir do momento que as pessoas utilizam mais transporte público, consomem mais, elas vão retornar isso como imposto para a prefeitura e fazer com que as pessoas tenham mais acessibilidade aos centros. Então o que vai acontecer? Os bairros vão continuar com o serviço de transporte público licitado. As empresas privadas vão continuar levando as pessoas até o centro comercial. E nesse centro comercial, as pessoas terão um ônibus público com tarifa zero para circular. Você tem que ir lá no Aterrado, você mora no Retiro, você tem que ir na prefeitura, ótimo, você vai pegar um ônibus lá do açude até o Retiro, no Retiro você desce, pega um ônibus que vai fazer a ligação desses 4 pontos e você vai andar de graça para ir à prefeitura. Eu tenho que ir agora lá no Correio, que vai, se Deus quiser, já vai estar inaugurado lá na vila. Ótimo, você vai pegar ali, vai até o Correio e volta. Então você vai descer no Retiro, aí sim você vai pagar uma nova passagem para você voltar para sua casa. Com isso vai fazer com que a passagem fique mais barata também, porque os ônibus licitados, eles vão ter um percurso menor para fazer, entendeu? E um investimento pequeno, de 18 milhões de reais por ano, a gente consegue transformar aumentar o acesso das pessoas nos centros comerciais, desafogando o trânsito da cidade também. Porque eu, que trabalho lá na vila, eu saio da minha casa aqui no Aero, pego um ônibus ali, ou deixo meu carro no Aterrado, entendeu? Vou andando, vou de bicicleta e vou pegar um ônibus dali para ir até a vila e voltar à noite para minha casa. Você falou em relação à cultura do projeto Palco sobre Rodas. Um dos projetos que foi muito criticado antigamente pela forma que ele era e também desestimulando, né, os agentes culturais da cidade a estarem indo para os teatros, estarem indo para coisas, porque todo mundo achava que a cultura era só aquilo ali, né, aquele negócio de graça, que não tinha um investimento legal, não tinha um foco legal, apesar dos profissionais que trabalhavam dentro desse projeto serem muito bons em Volta Redonda, mas todo mundo, quando os outros, por exemplo, grupos teatrais da cidade iam se apresentar, que tinha que ter uma tarifa, o mínimo que fosse, todo mundo reclamava porque achava que cultura era aquilo que eles viam ali no palco Super Roda. Como fazer essas duas coisas caminharem juntas? Né? Tanto você levando novamente um projeto como esse para as cidades, para os bairros, e também incentivar vários grupos amadores.
aproveitando isso, a gente sabe que Volta Redonda é um celeiro e que tem feito com que os jovens saiam daqui. Sim. Né? Vanessa Diácono, Rick Vale, né? Tem o nadador Thiago Pereira, Thiago no esporte Pereira, também temos vários. enfim, vários outros que aparecem já, que a gente conhece o nome, e vários outros anônimos que estão no mundo inteiro, né, com música, teatro, dança, que são de Volta Redonda. Daqui. O que a gente precisa primeiro praticamente o nosso slogan da campanha. Nós precisamos de mais gestão e menos político. Então, o Poder Executivo, ele tem que ser gerido por gestores, não por político. O político, ele até conhece, mas ele não consegue fazer. O gestor, ele conhece e sabe o que ele tem que fazer. E a prefeitura, o governo municipal, o governo federal, em todas as esferas, nós temos que enxergar isso. E é isso que a gente está pregando na nossa campanha. Então, a gente hoje olha as nossas secretarias e a gente... O que é a secretaria? Quais são os papéis da secretaria? Nós temos a Secretaria de Cultura. Qual o projeto que ela desenvolve com o Redonda? Qual parceria que ela traz? Verba federal ou até de fora, internacional? O que eles fazem? Não tem projeto. Não tem projeto. Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que trazer pessoas competentes, técnicas e preparadas para poder desenvolver a cultura aqui. Porque cultura não é fazer show lá no 9 de abril e levar lá a população gratuitamente para assistir aquilo. Não. É desenvolver nas pessoas a vontade de sonhar. Entendeu? Por quê? Porque mais do que isso, é um desenvolvimento social e pessoal da pessoa. Ela tem um sonho de ser jogador de futebol ou dançarino. Nós temos vários clubes de dança em Volta Redonda. Vê se isso é divulgado. Quantas pessoas sabem disso? Nenhuma. Poucas pessoas conhecem isso. Então a gente tem que desenvolver a vontade das pessoas de querer participar. O Palco Sobre Rodas vai ser exatamente isso. Vamos retomar o projeto do Palco Sobre Rodas. Vamos fazer com que a população na periferia se sinta interessada em participar de uma escola de teatro, de uma escola de dança, de uma escola de música. Nós temos um projeto muito bacana, que é o Instituto da Gás, lá no Volta Grande, que eles desenvolvem exatamente isso. Está ocupando o espaço do poder público. A gente pode muito bem trazer uma proposta deles e fazer uma parceria com eles. Vamos dar apoio a esses incentivos, entendeu? Independentes que nós temos. Nós temos lá a Praça Pandiaca Loja. Quantos anos ela ficou fechada? E foi aberta agora porque eu acho que o Neto vai querer fazer campanha lá para alguém, entendeu? Porque ela não está acabada. E outra coisa, foi totalmente desmatada. Aquilo era arborizado. Quantas árvores você tem lá hoje? Só asfalto, concreto, entendeu? Terra, nem grama você tem lá, e sem árvore. Cadê a Feira da Roça que tinha lá? Quantas pessoas viviam dependendo daquilo? Nós temos a Ilha São João. O que é feito na Ilha São João de evento? Só pago agora, né? As pessoas alugam, levam para lá e vão para lá. Isso não é cultura. Cultura é aquilo que a gente gera nas pessoas, a vontade delas sonhar, de levar para ela um teatro nos bairros, desenvolver as crianças do bairro para fazer peças de teatro. E ali sim, os pais olharem e falar, caramba, que bom que meu filho está nisso. Porque a gente já entra numa outra vertente. No momento que a gente oferece isso, a gente está tirando a criança do tráfico, está tirando a criança do álcool. Então é um trabalho social dentro da cultura. É isso que a gente precisa enxergar. A gente acabou de sair das Olimpíadas, sempre na Paralimpíadas, já falando da utilização das falas. Como você pretende incentivar o esporte? Os atletas jovens da cidade, como você pretende fomentar que eles participem de atividades, virem atletas profissionais como o Thiago? Eu acho que qualquer jovem no Brasil, ele tem vontade de ser o quê? Jogador de futebol. Eu já tive essa vontade. E olha que eu jogava bem, cara. Jogava bem. Sou vascaíno e jogava bem. Então, a gente precisa... Sofredor, né? Mas tudo bem. Tem seus altos e baixos. Mas eu acho que a gente precisa de fazer com que as crianças, ela retome, primeiro, que a gente retome a vontade das crianças de frequentar a praça. Nós temos aí hoje como é que chama esse... Foi inaugurado agora, nem pronto, tá? Aqui. Não. Aqui perto do batalhão. Arena Olímpica. Arena.
Poxa, absurdo aquilo, né? Que vergonha. Que vergonha para esse governo municipal. Deixou para inaugurar depois das Olimpíadas. Era um projeto, uma proposta muito bacana que tinha para formar atletas para as Olimpíadas. Isso foi no terceiro mandato do Neto, que ele começou aquele projeto. Entendeu? Ele só foi inaugurar agora também. Por quê? Porque ele tinha que abrir. Como é que ele ia perder as Olimpíadas à época? Então ele abriu agora, está lá, não pode ser utilizado numa totalidade, mas agora sim, vamos verificar o que foi feito de bom lá dentro e vamos aproveitar aquilo para formar jovens. Porque a gente vê nas Olimpíadas exatamente isso. Eu fui assistir as Olimpíadas, vi lá salto ornamental, vi natação, assisti salto de trampolim. Então são várias modalidades esportivas que existem hoje e a gente não tem conhecimento. E com os espaços que nós temos hoje, a gente tem muita condição de formar ótimos atletas aqui, porque todo jovem gosta de esporte. São duas perguntas em uma agora. Você falou da Praça Pandiaca Loja. Isso. Lá, antigamente, tinha um bacião, Sim. né, utilizado por Caí muito de estudantes. bicicleta. Então, no atual governo, eles simplesmente fecharam, né, e acabaram com aquilo lá, dizendo que estava tendo muito índice de violência, essas coisas assim. A praça também agora tem um outro projeto, né, cultural, espontâneo, né, sem a presença do poder público, mas são jovens que estão indo para lá, que é a Roda de Lima, né, e que também a prefeitura constantemente, através do municipal, impede com que esses jovens estejam lá também. Isso também no Conforto tem o Imbica, enfim, várias outras manifestações na cidade que a gente está vendo aí. Por um lado, a gente vê a Guarda Municipal fazendo vista grossa em alguns centros, colocando, deixando mesa ficar na calçada, essas coisas assim. E por outro lado, onde tem essa manifestação, que a maioria são negros, Sim. pobres da periferia, sendo impedidos de atuar nessas áreas. O que a chapa de vocês, sendo vitoriosa, né, como pretende atuar nesses temas também? Como eu disse já, todas as manifestações vindo da sociedade, o que ela transmite? A vontade de fazer alguma coisa. Então a gente, de forma nenhuma, pode restringir essa população, essas pessoas, de se manifestarem, desde que seja de ordem pacífica, entendeu? Sem o uso de álcool, droga. É um dever do poder público estimular isso. Então esse vai ser o nosso projeto. Vamos ocupar os espaços públicos com projetos, levando cultura, levando esporte, levando lazer. Então todas essas manifestações vão ser muito bem-vindas e todas elas vão participar da nossa secretaria. A Coordenadoria da Juventude. Hoje nós temos a Coordenadoria Antidrogas também, que eu não entendo qual é a diferença, por que não ser a mesma, entendeu? Porque quando você fala do jovem, você tem que combater o outro lado, que é a droga. Então eu acho que isso tudo tem que ser agrupado, tem que ser trabalhado de uma forma junta. Todas essas manifestações, elas são muito bem-vindas, o poder público tem que apoiar. Uma pergunta agora, ligando bastante de assunto, mas a questão de emprego. A gente tem uma crise econômica, o município tem dificuldade financeira, as empresas têm dificuldade financeira, você falou de movimentação que alavanca no comércio, mas a Alta Redonda fechou bastante lojas nesse período. Você como empresário, o que você pensa na questão da maneira de geração de emprego para jovens, tendo em vista que os jovens têm a maior taxa de desemprego e às vezes nós temos muitos jovens no nosso município e no nosso estado que são coisas com uma geração nem trabalho, nem estudo. O que você pretende fazer para resolver esse problema? Olha, eu penso que isso está ligado a vários outros problemas. Nós tivemos aí um semestre onde Volta Redonda teve 3.500 demissões. Então esse é um número muito representativo. Se pegar a população economicamente ativa de Volta Redonda, você vê um número desse, você fica preocupado. Não só com o número de desemprego, mas também com o número de empresas fechadas em Volta Redonda.
foram mais de 300 no semestre. Então o que a gente tem que fazer, Volta Redonda há muito tempo, ela deixou de ser uma cidade atraente para os empresários. Os empresários chegam aqui e são explorados, ao invés de serem ajudados, de terem aí benefícios. Entendeu? Então nós temos vários projetos para desenvolver. No entanto que essa é uma cadeira que eu gostaria de atuar bastante, até pelo meu campo de atividade, sou empresário, sou advogado. Por quê? Porque quando uma cidade ela tem um nível de desemprego baixo, você pode ter certeza que a violência diminui, a criminalidade diminui, violência infantil, contra a mulher. Então você evita vários outros problemas. A saúde melhora, a educação melhora. Por quê? Porque hoje tem pais aí que não conseguem trabalhar e vão fazer o quê? Pega os filhos e fala, não, vamos pra rua que a gente tem que ganhar dinheiro, tira da escola. Tá errado. Mas por quê? Porque o cara tem que sobreviver, ele tem que levar comida para dentro de casa. Entendeu? Então o desenvolvimento econômico é um dos nossos maiores projetos, exatamente também pelo cenário atual do nosso país. Então nós temos aí o Parque Industrial, que hoje foi feita uma concorrência pública para vender os terrenos. A Prefeitura conseguiu, através do órgão do governo do Estado, a liberação para poder vender os terrenos aqui lá. A Prefeitura tem aquele terreno na entrada de João Pessoa Fagundes há mais de 6 anos. Ela já possui aquela área lá, mais ou menos uns 60 mil metros quadrados. E era para ela fazer o quê? Concessão para atrair empresas para cá e gerar emprego. Mas não, ela segurou aquilo até ela conseguir transformar aquilo em dinheiro. E aí a gente até fica preocupado, porque no final de mandato, o prefeito, com a dívida que a prefeitura faz uma concorrência pública para vender aquilo, poxa, por que ele não pensou isso lá atrás então? Entendeu? Então, nós temos que se tornar atraentes. Mas a questão da geração de emprego para Jovem. Nós temos aí as faculdades. Quantas faculdades a gente tem aqui em Volta Redonda? 7. Muitas faculdades. Então, a gente tem um projeto da incubadora de empresas. Para quê? Através das faculdades, nós desenvolvemos parcerias para esses jovens que estão na universidade já pensarem em montar a sua empresa e prestar serviço para as outras empresas aqui e para os cidadãos de Volta Redonda. Nós temos um projeto de fazer com que a FEVER ela se torne um órgão que desenvolva os jovens também, como hoje existe a FAITEC, tem o Instituto Federal, que formam os jovens também tecnólogos. Então a gente também tem o projeto de fazer a FEVER um Instituto de Educação tecnológico para os nossos jovens. Para quê? Para preparar o mercado de trabalho. Nós temos que gerar o primeiro emprego. O primeiro emprego é fundamental. Eu lá na empresa, nós tínhamos em 2008, eram 400 jovens no projeto Menor Aprendiz. Entendeu? Desenvolvemos hoje, muitos deles são nossos funcionários, acabaram sendo absorvidos pela empresa e nós conseguimos transformar a vida desses jovens, dar um futuro para eles. Hoje eu encontro com muitos aí, fui seu menor lá, fui seu mirim lá, eu falo, pô, que bacana, que bom que você está aí hoje formado. Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer, para atrair as empresas para a Volta Redonda, para a geração de renda, geração de emprego, geração de renda para a população e também através disso o que vai acontecer? Geração de receita para a prefeitura. Quanto mais empresas tiver aqui, mais receita, mais projetos a gente vai fazer para poder melhorar a vida da nossa cidade. Então um dos maiores projetos nossos é o desenvolvimento econômico através de atração de empresas. Temos o Alvará Fácil também. Hoje em Volta Redonda um jovem está aí, quer pegar e tem 20 mil reais, quer abrir um negócio, ele não consegue. Porque a burocracia é tão grande para você conseguir um alvará para funcionar a sua empresa, que ele desanima, ele desiste. Então hoje em Barra Mansa, cidade vizinha nossa, tem um projeto que é espetacular, Alvará Fácil. Ele vai lá, dá entrada no estatuto dele, no contrato social dele, ele já sai com um alvará provisório, onde ele tem um prazo de até 60 dias para cumprir todas as exigências, mas já pode contratar, já pode emitir nota fiscal, já pode produzir.
Entendeu? É isso que nós vamos trazer para a Volta Redonda também. A gente não precisa inventar moda, a gente só precisa ter vontade de fazer. Falando sobre educação, você acabou de falar sobre transformar a FEB, já tinha um segundo grau técnico, lá era incorporado tudo junto, tanto a processamento de dados, na época, processamento de dados, contabilidade, enfermagem, entre outros. Só que há sempre essa disputa e essa briga da competência. Isso é do governo federal, isso é do governo estadual, isso é do governo municipal, e foi se esvaindo essa situação. E, por outro lado, também a gente tem uma grande parcela de juventude hoje que estuda de manhã e fica o tempo todo do resto do dia à toa, ou à tarde, estuda à tarde, fica. Como resolver todas essas questões, né, sem aquela, talvez, desculpa de dizer, não, isso eu não faço porque é competência do governo do estado, do governo federal, enquanto isso as nossas crianças estão na rua, fazendo nada, gerando violência, enfim. Olha, eu quando era jovem, aqui em Volta Redonda nós tivemos aí, acredito que na região, a primeira escola em tempo integral, que foi a FER. Antes dela voltar a ser faculdade, ela era uma escola em tempo integral, era o colégio de aplicação da FER, e eu estudei lá. E eu vejo como foi importante eu ter o meu tempo tomado, entendeu, dentro de uma escola. Porque de manhã eram as matérias curriculares e à tarde as atividades. Educação física, artes dramáticas, artes plásticas, aula de francês, inglês. Então é isso que a gente tem que buscar. Recursos para a gente poder fazer com que o jovem ele esteja focado no crescimento pessoal e social dele, através da escola. Mas antes disso a gente tem que dar um passo atrás. Hoje nem as nossas creches atendem período integral. Então a educação já começa lá com a criança mesmo, um bebê. Então nós temos que voltar a fazer com que as nossas crianças sejam atendidas em período integral. Porque como é que a mãe trabalha em período parcial? Não. Então como é que ela vai ter condição de trabalhar se ela não tem condição de deixar os filhos? Então, nós temos que desenvolver um programa, buscar parcerias, porque isso requer recurso, isso é caro. Um investimento hoje numa escola em turno integral, nós temos aqui em Volta Redonda, se não me engano, 2 ou 3 já que já estão em projeto de experiência. É caro, mas a gente tem que buscar isso, realmente. Mas isso é através de projeto. Nós temos que ter pessoas técnicas na Secretaria de Educação para poder desenvolver o projeto, levar lá para o governo federal e buscar recursos. Para os órgãos internacionais e buscar recursos, porque eles financiam isso, desde que tem projeto. Então, nós temos condições, nós sabemos como fazer. Você falou bastante da questão de geração de emprego, mas tem uma cidade que está migrando de um setor industrial para um setor de serviços. E um setor de serviços precisa sempre de uma boa infraestrutura de internet, de comunicação. Sim, aqui a sua gestão, a gestão você como vice e do Samuca, o que vocês pensam para a questão de melhoria da infraestrutura de internet, igual para a internet cara, ineficiente e ainda tem um alcance pequeno para uma cidade que tem de arrumar programa de serviço. Como você pensa em desenvolver? Esse aldeia digital, eu particularmente nunca consegui acessar. Já tentei e nunca consegui, não sei nem se funciona. Vocês já conseguiram? Uma vez, mas... Então, quer dizer, eu não sei se funciona. Então nós temos que buscar caminhos para que seja viável, principalmente nos centros comerciais, porque é onde a maior parte da população está durante o dia. Então ali a gente tem que ter condição de colocar uma internet de qualidade. Agora, o custo da internet, isso é no Brasil inteiro, infelizmente. Isso independe da gente, entendeu? Do governo municipal. Isso aí nós temos que buscar parceria com as telecomunicações para poder desenvolver. Agora, o que a gente pode buscar? Através das incubadoras de empresas, a gente tentar fazer com que os jovens se interessem mais para o meio tecnológico. Porque ali sim vão sair ótimas ideias e de baixo custo, e que podem ser muito aproveitadas na área de tecnologia para a própria população de Volta Redonda. Voltando a
falar sobre violência, principalmente a violência contra a mulher, né? A gente vê uma cidade também que a iluminação pública é completamente precária, enfim, uma mulher para sair à noite, né, para ir de um lugar para outro, ela fica constantemente em perigo por causa dessa iluminação que ela não consegue. E também, né, uma outra reivindicação da juventude, que é uma juventude que sai, que vai para as baladas, que vai para as festas, né, às vezes vão de carro, bebem e acabam causando violência, porque nós não temos um transporte público durante 24 horas. O que a sua gestão pensa nesses dois fatores, principalmente sobre a mulher que sai, e às vezes tem que andar acompanhada, às vezes ela nem quer andar acompanhada de outro homem, mas ela tem que andar para se sentir mais segura, entre aspas, porque a iluminação é precária e também ela não pode, de vez em quando ela sai de carro, alguma coisa assim, para evitar essa iluminação precária, porque não tem transporte público durante 24 horas. A ideia da sua gestão é ampliar esses horários, conversar com as empresas na licitação para isso. O que acontece? Hoje a licitação do transporte público de Volta Redonda, ele tem um contrato e esse contrato está em vigência. Então o que a gente precisa de rever com eles? São as linhas e os horários. Isso aí é um direito da gente estar revendo sempre. Eu não posso simplesmente chegar e cancelar esse contrato, porque tem penalidades para isso. Mas eu posso muito bem autuar ela por descumprimento de contrato. Então é isso que nós temos que fazer. A SUSE hoje não faz isso. A SUSE é um órgão competente para isso, para fiscalizar o transporte público em Volta Redonda. E ela não faz. Então, a primeira coisa é isso, botar a SUSE para fazer o seu papel, fiscalizar, sentar com as empresas de transporte público e readequar as linhas de ônibus e os horários. Porque a gente sabe, hoje o supermercado fica aberto até 10 horas da noite. Está vindo um novo shopping para a cidade que acredito que vai ficar aberto até meia-noite. E aí? E as linhas de ônibus vão atender? E outra coisa, talvez o cara não quer pegar um ônibus, ele quer chegar mais rápido na casa dele, ele vai pegar um táxi. O preço do quilômetro rodado do táxi em Volta Redonda é um dos mais caros que tem no Brasil. Eu vou a São Paulo, eu pago R$15, o que eu pago da rodoviária até aqui, R$20 da rodoviária até aqui, eu pago lá para atravessar uma marginal inteira, que são lá 20 quilômetros. É um absurdo o preço do táxi em Volta Redonda. Então a gente tem que sentar com os taxistas também e incentivar a população a utilizar. A gente sabe que eles vão reclamar que a gente não anda muito, tem baixo passageiro, ótimo. Então vamos fazer um preço que seja adequado para começar a incentivar a utilizar mais. E outra, questão da iluminação pública, é uma questão que a prefeitura hoje tem uma dívida enorme. Hoje tem quadra poliesportiva na cidade que fica acesa a noite inteira. Não tem necessidade disso. Isso é desrespeito com o dinheiro público. E não tem controle para isso. Então a gente tem que trabalhar, como eu falo mais uma vez, botar a guarda municipal, trazer a polícia militar e dar condições, botar a guarda, uma beira-rio dessa aqui, ó. A gente pega esse horário, são 9 horas da noite. É perigoso uma mulher caminhar essa hora na beira-rio. A iluminação dela realmente é precária, mas a iluminação pública é da concessionária. Chamar a Light, conversar com ela e fazer investimento. E outra coisa, lâmpada. A lâmpada LED ilumina muito mais e é muito mais econômica, eficiente. Então vamos fazer um plano, junto com a Light, com a concessionária, de troca de iluminação nesses locais de maior fluxo de pessoas. Como você vem tocado nessa questão de iluminação e agora falando a questão do Partido Verde, a questão do meio ambiente. Volta Redonda tem a série de questões ambientais, e da questão da poluição. O que vocês têm pensado na questão do desenvolvimento econômico com sustentável e acerca também da questão dos resíduos sólidos? Quanto mais gente, mais lixo, para onde está indo esse lixo? O que vocês pensam na questão do lixo? Em vista que a licitação da empresa de lixo de Volta Redonda, inclusive, venceu, estamos tentando trocar a empresa nos próximos dias. Nosso prefeito aqui, ele fala que ele é o melhor negociador que tem, talvez, no Brasil. Mas a negociação dele só é boa para ele. Isso está errado. Porque se ele não dá condição para uma empresa chegar aqui e prestar um bom serviço, a gente vai ficar ineficiente na limpeza urbana. Então nós temos que fazer
um negócio que seja bom para todos. Temos aí, cadê a coleta seletiva na cidade? Que tanto se fala que existe, mas é recolhido e enviado para o mesmo caminhão de lixo, para o mesmo depósito de lixo até o sanitário que vai o lixo lá, o resíduo, vai a coleta seletiva também. Então a gente não pode tampar o sol com a peneira. Secretaria de Meio Ambiente há muito tempo em Volta Redonda não tem nenhum projeto. Não busca verba do governo estadual, que tem o ICMS verde, não busca verba do governo federal e nem de organismos internacionais. Então a gente tem que botar pessoas capazes lá dentro da Secretaria de Meio Ambiente para poder desenvolver. Nós temos a Fazenda do Ingá. O que é feito na Fazenda do Ingá? Que é o dobro do tamanho da Fazenda da Secuta e ninguém se fala em Volta Redonda sobre a Fazenda do Ingá. É um absurdo. É uma fazenda municipal para a população de Volta Redonda, onde lá tem a Mata Atlântica lá totalmente preservada, temos lá lagos, cachoeiras, e a gente não tem um projeto de educação ambiental que seja para mostrar essa região de Volta Redonda. Então é ineficiência do poder público que faz a gente deixar de ter o conhecimento dessas coisas. Então é isso que a gente vai fazer. Nossa bandeira Partido Verde, vamos fazer economia sustentável, através de projetos e de mais gestão e menos política. Falando em... Sobre a gente já passou por história do muito, né? A gente é jovem, mas o jovem ele se mostra pouco interessado em participar do governo, né? Eu quero saber como que você vai colocar o jovem para participar do seu governo, como que é a questão dos conselhos, da própria coordenadoria, da participação do jovem mesmo. A gente vem falando na nossa campanha que parece que é um objetivo dos poderosos, dos políticos antigos, de tirar cada vez mais o jovem da política. Por quê? Porque os jovens, eles são ali referência para quê? Para a mudança. Então, quanto mais eles se manifestam, mais o poder público tenta inibir essa manifestação. Eu sou jovem, tenho 36 anos, participo de política desde os meus 26 anos. Ingressei no Partido Verde, fui candidato a vereador, fui presidente do Partido Verde há 3 anos e hoje sou vice-presidente do Partido Verde e estou aqui para o desafio de ser o novo vice-prefeito de Volta Redonda. Então, nós temos que fazer com que a população jovem, ela nos enxergue como uma renovação e como uma mudança. Eu estou aqui representando eles, são jovens, porque eles têm que ser, eles são o futuro do nosso país. Então, se eles não se envolverem em política, vai ser muito pior daqui para frente. E é isso que a gente está buscando. A nossa política é uma política voltada para a juventude, para a renovação, para a mudança. É isso que a gente quer. Chegando quase no final, eu vou deixar para suas considerações finais também, mas com uma pergunta que a gente já fez também, que é sobre meio ambiente, que são os projetos nacionais, internacionais, que é fazer com que a cidade seja mais habitável pelas pessoas, né? As ruas de lazer, os projetos de lazer. Então, nesses 2 minutos assim, as suas considerações. Olha, Volta Redonda é uma cidade nova e que a gente tem diversos projetos. Um deles são as ruas de lazer. Nós temos uma beira-rio aqui, que eu frequento muito o Rio e vejo lá Copacabana, Ipanema, Leblon, dias de domingo e feriado, aquelas ruas, avenidas ali todas fechadas e as famílias indo para a rua, ocupando os espaços mais uma vez, não só nas praças, mas as ruas de lazer. Então, nosso objetivo também é transformar algumas ruas de Volta Redonda, dos bairros, em ruas de lazer. Santa Cruz pode ter, Retiro pode ter, Beira Rio, Vila Santa Cecília. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas frequentem as ruas, vão para as ruas com as famílias e tenham a segurança e a vontade de sair de casa. Porque hoje com a internet, o que acontece? As pessoas ficam presas, sozinhas, e a gente tem que ter um maior convívio junto com as pessoas. Nós somos uma cidade velha, população idosa. Então temos projetos também de desenvolvimento para os idosos. Queremos criar a Secretaria da Terceira Idade, Secretaria do Idoso. Entendeu? Por quê? Porque isso é um direito do idoso, está no Estatuto do Idoso, que toda cidade deve ter. E a gente não vai ser diferente. Vamos também trabalhar juntamente com os nossos idosos. 30 segundos para as considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez vocês, a oportunidade da gente estar falando um pouco de algumas propostas nossas. E venho dizer que o Partido Verde está pronto
para assumir a Prefeitura de Volta Redonda. Samuca Silva é um administrador público já há mais de 10 anos. Maicon Abrantes é um empresário, advogado, gera aí mais de 1.000 empregos na cidade e tenho certeza que o que nós precisamos é a renovação, é a mudança. Mas além disso tudo, são mais gestores e menos políticos. Essa é a nossa proposta para a nossa cidade. Muito obrigado. Então, encerrando agora, 45 final. Valeu. Fecha.